O atacante Bruno Henrique é denunciado à Justiça de Brasília por suposta participação em esquema de fraude esportiva e estelionato contra a casa de apostas online. Bruno Henrique foi denunciado por estelionato. O Ministério Público do Distrito Federal denunciou hoje o jogador Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato. O Ministério Público do Distrito Federal apresenta denúncia contra Bruno Henrique do Flamengo por fraude esportiva e estelionato. Galera, a coisa ficou séria para Bruno Henrique. Esse envolvimento do jogador com apostas esportivas já vem sendo um assunto muito comentado nos bastidores do Flamengo. E dessa vez pode acabar em até 17 anos de prisão. Acompanhe o vídeo completo para entender um pouco mais dessa história. Ele pode pegar até 17 anos de prisão e pagar uma multa de até 2 milhões de reais se ele for acusado, mas óbvio para isso, agora o Tribunal de Justiça tem que decidir se vai ou não começar um processo a partir dessa denúncia do Ministério Público ou não, mas o fato é que é uma denúncia embasada na troca de mensagens entre ele e o irmão, em que ele teria tomado e avisado o irmão que tomaria um cartão amarelo deliberadamente. Além do irmão, a cunhada e uma prima também foram denunciados neste documento do Ministério Público do Distrito Federal. Uma situação bem tensa, né, bem complexa, Massini, às vésperas de um campeonato muito importante para o Flamengo. Como é que fica o time, a cabeça dele e as notícias de bastidores dessa história? Essa história do Bruno Henrique me deixa, na verdade, muito triste, né? Esses jogadores são esteio, né, de famílias. E eu imagino que o irmão dele fica lá atormentando o cara. E aí, como vai ser? Manda 500, 200. Quem, por exemplo, convive muito com o Vampeta, sabe que ele vive fazendo pix dia e noite, né? Então, os jogadores têm muito isso, né? Pix para os amigos, para os familiares, né? Não para apostas, nada disso. Então, é uma coisa que me choca e me deixa triste. E ainda a gente vê no mundo do futebol um jogador com tamanha dificuldade e ignorância, no pior sentido da palavra. Ele não é uma má pessoa. O Bruno Henrique tem a carreira dele, construiu a carreira dele, é um belíssimo jogador e não tem noção. Imagino que ele não tem ainda noção. Agora ele tem. E acho que o futebol dele caiu bastante depois dessa denúncia e agora, né, depois que o tema surgiu e agora, diante dessa denúncia, é olhar para a questão humana. Como estará o Bruno Henrique para jogar o Campeonato Mundial? Então, o Flamengo não pode ser punido. O Flamengo precisa identificar isso, não passar a mão na cabeça do jogador, perceber e entender que é o que vai acontecer, certamente, perceber e entender se ele tem condições de entrar em campo e tomar a decisão que for melhor para o Flamengo. A mensagem é muito clara, né, Juca? O irmão fala: ô tio, você está com 2 cartões no Brasileiro, quando o pessoal mandar tomar o terceiro, liga pra gente, hein, kkk. Evidentemente que estamos diante de um caso, como o Massini disse, antes de mais nada, de profunda ignorância, de ingenuidade, de não entender exatamente o mal que está causando, ao imaginar que é um cartão amarelo lá perto da área do Santos, não faz mal nenhum para o Flamengo, né? Mas dá um dinheirinho aí para esses caras que ficam me enchendo, né? E isso pode encerrar a carreira dele, porque, como você bem disse, Domi, além da denúncia do Ministério Público de Brasília, e vamos lembrar por quê do Distrito Federal, porque lá o crime teria sido cometido, né, no Mané Garrincha. Ele já está nas mãos do STJD a apuração do caso dele, e ele será julgado na esfera esportiva também. Eu acho que isso tudo remete, já temos o caso do Lucas Paquetá, temos o caso do Luiz Henrique, que eu diria para vocês que não foi para o futebol russo não jogar competição internacional nenhuma, por acaso. Acho que foi uma tentativa dele de dar uma desaparecida, porque no caso dele, inclusive, tem comprovação de dinheiro depositado na conta dele. Dinheiro mas de pipoca para esses jogadores. No caso deles, são 40 mil reais. Imagina, né?
Só o Paquetá ganha 4 milhões por mês de reais. Por mês. Veja se ele precisa fazer alguma malandragem com apostas. Não precisa. Agora, nos remete para a discussão sobre como os clubes bobeiam ao não informar seus jogadores de como as coisas funcionam. De que jogador não pode participar de loteria, que parente de jogador não pode participar de bets, que bets fazem mal, que bets são um vício, que bets são como álcool, que bets são como aqueles que têm dependência química de qualquer tipo de droga. Vicia igual, faz mal igual. E do ponto de vista esportivo, Domi, respondendo ao que você perguntou para o nosso Massini, eu vou te dizer uma coisa, eu já vinha dizendo que eu achava que o Felipe Luiz estava errando em escalar o Bruno. Porque evidentemente ele caiu de produção, evidentemente ele estava jogando com 500 quilos nas costas, agora passará a jogar com 1.000 quilos, né? E veja que situação. Às vésperas do Flamengo estrear no Mundial de Clubes, tem 2 problemas. Tem um problema do jogador acusado, indiciado, né, por estelionato, e tem outro sendo tratado como traidor. Então, é tudo que o Flamengo não esperava. Traz o Jorginho e perde Bruno Henrique e Gerson. Porque eu me pergunto, que cabeça tem o Bruno Henrique para jogar? A menos que ele seja absolutamente um cabeça voada. Ou que ele pense, bom, então, antes de ser preso, deixa eu curtir meus últimos dias de liberdade. Ninguém age desse jeito. Fico profundamente triste. Esses casos me entristecem. Eu tenho certeza, o Paquetá quis fazer uma brincadeira com os familiares, quis mostrar que tinha poder. Olha aqui, minha gente, vou tomar um cartão no meio de campo também, nada a prejudicar o time dele. Mas mostra pra batota, tá vendo? Olha o que eu sou capaz de fazer. Só que o primo exagerou na aposta e chamou a atenção, né? Uma casa de aposta olhou e falou, meu Deus, por que esse cara aqui está ganhando 600 mil reais, né? Sei lá, 120 mil dólares, apostando num cartão amarelo desse brasileiro Lucas Paquetá. Bom, onde é essa aposta? Nossa, é de uma cidade, é de um lugar chamado Ilha de Paquetá. Vamos pegar isso. Deu nisso. Também está correndo o risco de ser banido.